Hoje estamos aqui gravando o episódio 3 do Pod Level, do Level, nosso clube de empresários. E a gente tem tido muitas conversas em casa, né? A gente está feliz que a gente está aqui no nosso espaço, no nosso clube de empresários. Aqui funciona o nosso clube de empresários e a nossa agência aqui também é focada no mercado de luxo. E hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre mercado de luxo. Sobre mercado de luxo. Sobre posicionamento. Todo empresário sonha em ganhar mais, não é? Aumentar sua margem de lucro? Com certeza. Quem é o empresário que quer vender menos ou ter menor faturamento, né? Menos dinheiro no bolso. Sim, e por isso a gente vai falar com vocês sobre mercado de luxo. Por mais que você não atenda mercado de luxo ou não queira atender o mercado de luxo, o que a gente incentiva você a abrir o seu coração? Porque o mercado de luxo ele é referência e ele ensina as outras empresas o padrão de atendimento, aquilo que a gente deve entregar de experiência para os nossos clientes, e a gente pode colher muito aprendizado, não é verdade? Mas e afinal, o que é o mercado de luxo, né? Porque existe um senso comum da grande maioria das pessoas que o mercado de luxo é utilizar um bem, né? Vamos colocar assim, uma roupa cheia de logo, né? Por exemplo, Gucci, né? Vai colocar aquela roupa cheia de logo e isso é o mercado de luxo. Mas isso é realmente o mercado de luxo? Eu faria uma provocação, uma pergunta mais profunda e mais filosófica. Além do mercado de luxo, você já parou para se perguntar o que é luxo? Isso é uma pergunta profunda, né? Inclusive, a gente que estuda muito sobre esse mercado, sobre esse comportamento, a gente aprendeu que existem dois tipos de luxos. O luxo contemporâneo e o luxo tradicional. E aí, para uma pessoa, luxo pode ser uma coisa, para outra pessoa, luxo pode ser outra. Mas antes da gente se aprofundar, eu queria te ouvir. Para você, Rodrigo, o que é luxo? Eu tenho duas concepções de luxo, né? Uma parte do tradicional e uma parte do contemporâneo. Luxo, para mim, o tradicional é ter uma boa peça de roupa, de uma marca renomada, mas sem aqueles monte de logotipo fazendo realmente a propaganda, né, da marca. E o luxo contemporâneo, por exemplo, aqui na nossa sala, a gente tem a nossa adega. Tomar um bom vinho em maravilhosas companhias de amigos, família, de pessoas realmente que a gente gosta, né? Sim. Bom, só para contextualizar vocês, o luxo tradicional, ele é voltado muito para marcas que têm até mais que um século de existência, que são feitas com produtos de excelente qualidade, que são muito caras, que muitas vezes têm fila de espera, peças exclusivas, peças numeradas. Então a gente tem uma série de marcas que trabalham com essa questão do luxo tradicional. E o luxo contemporâneo, hoje, são experiências que as pessoas buscam viver. Como o Rodrigo falou, a questão do vinho, de você estar numa companhia de amigos, tomando um vinho, naquele momento, pode, de repente, abrir uma garrafa, sei lá, de R$ 4.000 ou mais, enfim, tem garrafas de vinho a perder de vista o valor, e você celebrar aquele momento, isso também pode fazer parte do luxo, só que é um luxo contemporâneo, o luxo onde você vive uma experiência. E a gente tem visto no comportamento do consumidor, especialmente para a nova geração que está chegando aí, que vem para gastar, que tem entrado no mercado de trabalho, se desenvolvido como empresários, enfim, eles estão tendo o poder de compra e eles valorizam muito mais a experiência, o ser, o estar, o agora. Então, isso é muito legal. E o Rodrigo, embora ele gosta bastante do luxo tradicional, eu gosto também, mas eu me identifico super com o luxo contemporâneo. Eu gosto muito de ir num restaurante, apreciar uma boa gastronomia, amo provar pratos diferentes, risoto, carnes, tomar um bom vinho, harmonizar, passear, ir no spa. Isso, para mim, viver esses momentos é muito relevante, até mesmo porque uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade. Então, faz todo sentido para o luxo contemporâneo. Então, a gente tem várias fases, várias etapas aonde você pode se identificar com essa parte do luxo. Então, a pergunta que eu tenho para você, o que é luxo para você? Para mim, o luxo é estar na companhia de pessoas, mas especialmente ter o conforto na minha casa, no meu lar, estar com a minha família, sentar com você, poder abrir uma garrafa de vinho e ter aquela troca de ideias deliciosa, filosofar sobre a vida. Coloca aqui nos comentários o que é o luxo para você, o que você entende como luxo. Porque o luxo é uma interpretação individual, né? Tem uma pessoa que a gente segue, que é o Jaime Drummond, né? Uhum. E ele fala muito da questão do luxo. E é muito... ele tem uma visão muito parecida com a minha, né? Ele utiliza do luxo contemporâneo, porque ele lida com viagens, mas as experiências que existem nessas viagens
é do luxo tradicional. Sim. E é tão legal você falar isso sobre a questão do turismo, a parte de experiência. E a gente tem vários setores que talvez você não tenha se atentado, mas eles estão coligados, estão relacionados com o mercado de luxo. E essa ficha caiu para mim recentemente, até falando um pouco do contexto que eu vim, da minha carreira. Eu trabalhava no setor de eventos. O setor de eventos está muito relacionado à gastronomia, à parte de experiências. Normalmente, quem faz uma festa é porque ela tem um dinheiro para poder investir naquilo, né? Sim. E isso é luxo. Então, o setor de eventos, ele está diretamente ligado a isso. E por um tempo, eu fiz uma migração de carreira, deixei essa parte do lado, mas em algum momento na sua vida as peças vão se encaixar. E nesse momento, para mim, tem feito muito sentido essa questão do evento, essa questão das experiências, porque tudo isso está voltado para o mercado de luxo. E o principal para a gente começar a desfrutar do luxo é trabalhar as nossas crenças, não é verdade? Sim, a gente vem com muitos paradigmas, né? A gente estava até conversando esses dias sobre isso, né? Muitas coisas a gente faz ou deixa de fazer por conta de palavras que a gente ouviu no decorrer da nossa vida. Ah, isso é certo, isso é errado, isso tem que ser feito dessa forma, isso tem que ser feito daquela forma. Então, a gente vem carregado de paradigmas ali, de crenças de pessoas do nosso relacionamento, família, amigos, enfim. E é engraçado porque a gente tomou esse posicionamento há algum tempo sobre trabalhar com o mercado de luxo, é muito interessante. Existem pessoas que elas perguntam o que a gente faz, e quando a gente fala sobre a nossa agência autoral e que ela é focada em posicionamento no mercado de luxo, ou as pessoas adoram, né? Tipo, nossa, que legal, preciso disso. Ou elas fazem aquela cara, dão uma torcida no nariz, tipo, nossa, que coisa fútil. Você já percebeu isso? Sim. Porque infelizmente tem muita gente que acha que isso é coisa. Ah, isso é futilidade, é fútil. Mas, infelizmente, a crítica vem realmente sobre um recalque, né? A pessoa não tem, às vezes, uma condição financeira, ou ela dá um valor a outra coisa, por exemplo, dá um exemplo aqui. Ah, eu gosto de relógio. Então, comprar um relógio de 50, 60, 100 mil reais, para aquela pessoa é algo fútil. Para mim é ok. E aí aquela pessoa vai comprar, um exemplo, uma garrafa de vinho de 10 mil reais. Para mim aquilo é fútil. Então tudo depende do seu ponto de vista, né? Depende do ponto de vista e para aquilo que você valoriza. Por exemplo, se eu tiver que investir numa experiência altamente diferenciada, eu não vou medir esforços para poder proporcionar aquilo. De repente, eu não colocaria o mesmo valor em uma bolsa. Entendeu? Tipo, é relativo. O luxo ele é relativo para cada um. E a gente respeita muito. Ainda quando as pessoas torcem o nariz que elas acham que é fútil, tá tudo bem. Não tem certo ou errado, ou a pessoa é mais elevada, o nível de consciência, não. A gente só não está na mesma vibração e no mesmo nível de consciência. E essa nossa migração, esse nosso posicionamento para o mercado de luxo fez a gente evoluir como ser humano para poder respeitar as pessoas que estão num nível diferente, não é verdade? Sim, e até é engraçado, né? Puxando um outro gancho, falando em nível, a gente tá gravando hoje aqui na nossa sala, né? Que as pessoas que vêm aqui, elas têm realmente uma experiência diferente, Sim. Né? Uma experiência de luxo. E aqui na sala funciona a autoral e o level. Sim. O level é nível, né? Só que em inglês. E o level ele foi criado justamente para isso, né? A mudança de nível. É uma coisa que eu falo muito não existe o certo, o errado, o maior, o menor, e sim um outro nível. Cada um está em um nível. Sim. Em um nível de evolução, em um nível financeiro. Em um nível da sua jornada. Então a gente tem aprendido a respeitar muito isso, sobre o tempo de cada um, a jornada de cada um, o autoconhecimento de cada um, o nível de responsabilidade. Então, se você tem vivido esse momento, você sente que você está num lugar que você não pertence mais e o seu nível de consciência já não bate mais com o daquelas pessoas, está tudo bem. O grande ponto é você tomar a decisão em se abrir e encontrar as pessoas que fazem parte desse nível de consciência e respeitar aquelas que ficaram ali. Né? Então, entender que o mapa de mundo delas é diferente, que você precisa respeitar, tá tudo certo. A gente tem aprendido isso na nossa vida e como é maravilhoso quando você lida com leveza com isso, né? Quando aquilo não te incomoda mais porque você não entende que você não é melhor nem pior, você é apenas diferente. E isso vai muito com a essência, né?
Sim. Marcas de luxo trazem muito esse conceito da essência, do autêntico, do que é original. Então, por exemplo, se a gente for falar da Versace, ela tem peças carregadas com dourado, uma coisa bem over, mas não deixa de ser luxo, não é verdade? Exatamente. E a gente tem outras marcas de luxo que são altamente minimalistas. E ok, cada uma tem a sua identidade e a sua essência, né? E aí tem público para tudo. Sim, e cada uma na sua, com a sua essência e a sua região, né? Sim. Porque existem marcas de luxo, por exemplo, europeias. O público europeu se veste de uma forma diferente do público norte-americano. Sim. Que é diferente do público sul-americano, que é diferente do asiático. Então, cada um tem a sua particularidade. Então, não é porque aquela marca não me agrada que ela não é luxo, né? Sim. E até falando um pouco sobre luxo, na questão de níveis de luxo, a gente tem luxos que são acessíveis, luxo que é intermediário e luxo que é inacessível. E é legal a gente ter essa pirâmide e essa divisão, porque isso também vai muito para a parte do autoconhecimento. Por exemplo, lá próximo da região onde a gente mora, tem um condomínio de casas que ele é altamente caríssimo. A pessoa tem que ter um valor muito alto para desprender para poder morar nesse condomínio, que ele é referência no Brasil. E é uma realidade bem diferente da maioria dos brasileiros, altamente diferente da maioria dos brasileiros. E a gente tem outros condomínios na região que também representam luxo, mas eles estão no nível intermediário. E nesse condomínio, por ele ser inacessível, um luxo inacessível, não é porque a pessoa tem dinheiro que ela pode morar lá, não é verdade? Exatamente, ela tem que ser convidada, primeiro, a poder morar naquele ambiente, e ela vai passar por uma entrevista. Ela vai ser avaliada, né? Ela vai ter uma avaliação, porque existem, por exemplo, aqui em Alphaville, existem condomínios de luxo, né? E dentro desse condomínio, se a pessoa tem dinheiro, ela pode morar, não existe restrição. Aí imagina você, na sua casa, você é uma pessoa super centrada, onde fica escutando meditação o dia inteiro, e o teu vizinho é aquela pessoa que gosta de um funk nas alturas, muita festa, muita gente, muita bebida. Existe uma incongruência já nesse condomínio. Por que é feita essa entrevista? Porque as pessoas que vão comprar e morar lá, né, ela precisa estar dentro daquele público. Sim, e compactuar com a visão do lugar. Porque senão existe uma dissonância, né? Vai haver um ruído. E se houver um ruído, aí o que acontece? O condomínio ele vai ficar mal falado. Ah, porque tem o fulano que mora lá e é só algazarra. Que é famoso, mas faz zona, né? E tem o outro que é mais tranquilo. Então você passa por essa entrevista ali para estar todo mundo na mesma sintonia, né? Sim. E esse luxo, ele demonstra o quê? Que ele é inacessível, porque você vai precisar passar por uma avaliação e não é só questão do dinheiro. E aí a gente tem os outros níveis, né? Que é a parte do luxo acessível. Então, muitas marcas têm feito ações para deixar aquilo mais acessível para o público, né? Por exemplo, a gente tem, o Rodrigo estava compartilhando comigo, tem uma marca de roupa que eu gosto muito, que é a Carolina Herrera. Eu super me identifico com o estilo de alfaiataria de roupa e tal. E ele pegou e falou assim para mim: eu recebi um patrocinado e eu montei lá. O que foi que você recebeu que você estava montando para mim? Um batom. Um batom da Carolina Herrera. O carro-chefe da Carolina Herrera são o vestuário, né? São as roupas. E aí ele estava customizando um batom, porque aí você pode escolher a capinha que vai, ele vem com alguns acessórios para você poder montar. Tipo aquelas pulseiras que tem, né, dessas marcas mais famosas de mulher, que você vai colocando aqueles berloques, né? Isso. Vai colocando os berloques e vai customizando. Esse batom era da Carolina Herrera, também era customizável, então você podia colocar alguns itens ali como se fosse realmente um chaveiro. Sim. E aí ele montou um batom lá pra mim, ficou cerca de R$1.000, né, que você tinha visto? R$1.500. Ele falou, montei um batom lá, ficou R$1.500, tava falando pra mim, né, que aí vai depender da customização daquilo que você vai colocar no batom. E aí, por exemplo, um batom de R$1.500, ele é caro ou ele é barato? Depende do ponto de vista, certo? Igual eu falei, por exemplo, pra essa galera que
que mora nesse condomínio aí que a gente citou, talvez um batom de R$ 1.500 pode ser ok, super tranquilo, barato. E para uma pessoa, de repente, que vem de uma zona periférica, ela vai achar um absurdo um batom de R$ 1.500. Então é relativo. Tava até fazendo esse comparativo, né? Tava conversando recentemente com um amigo sobre relógio, porque eu gosto bastante de relógio, né? E a gente tava falando, tá, mas isso é relativo, né? O caro ou barato. Uma pessoa com um salário, vamos colocar assim, uma retirada mensal ali de R$ 5.000, se ela pegar 10% do valor que ela ganha para comprar um relógio, ela vai comprar um relógio de R$ 500. Isso é caro ou barato? Para ela, 10%, poxa, é algo barato. Poxa, eu tô tirando 10% ali de um valor mensal, ano, não é nem mensal, né? Do mês. Do ano ali, não representa praticamente nada. Agora, uma pessoa que ganha 10 milhões por mês, se ela pegar 10% do valor, é R$ 1 milhão. Então ela vai comprar um relógio de R$ 1 milhão. Isso é caro ou barato? Para quem ganha 5 mil, isso é caro. Mas para quem ganha 10 milhões, é os mesmos 10%. Então uma pessoa que ganha 5 mil e compra um relógio de 500, é a mesma coisa que uma pessoa que ganha 10 milhões comprar um relógio de R$ 1 milhão. Já tem um tema para o nosso podcast que a gente não falou de tema, dá para colocar. O luxo é relativo. E é relativo. É relativo, cada um vai ter uma interpretação de luxo, não é verdade? Porque teve um famoso aí que ele foi questionado, né? Que ele tinha comprado um relógio de R$ 200 mil. Acho que é isso, 200, 500 mil, alguma coisa assim, não lembro qual era o valor. E aí ele ficou muito bravo, né? Tava falando num vídeo que o pessoal criticou ele por ele comprar um relógio absurdamente caro. E aí ele falou, mas vocês sabem quanto que eu ganho por mês pra ficar me criticando se eu comprei um relógio desse valor? Exatamente. Então é relativo. Para ele foi um relógio barato. Aí o grande ponto é nós, como seres humanos, a gente olhar para si e evoluir. E entrar nesse processo de autoconhecimento e de evolução. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, que quando eu comecei na minha jornada do autoconhecimento, ele super ajudou, que ele chama Os Segredos da Mente Milionária. É um clássico esse livro. Sim. E ele trata não sobre você fazer 7 passos para se tornar milionário, mas você entrar num nível que você busca internamente as suas crenças e aonde você se barra em ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente vem com crença familiar, ou, por exemplo, quem se viu numa situação que os pais, né, que a pessoa, quando ela era criança, viu os pais tendo muita dificuldade, brigando por dinheiro no casamento, ou que o pai e a mãe, de repente, falavam, ai, você viu fulano, o vizinho, trocou de carro, deve estar mexendo com coisa errada. Então, o livro, ele traz muito sobre essas crenças, entendeu? E a gente precisa olhar para dentro e avaliar, porque senão a gente não vai ter permissão para viver uma vida mais abundante e permitir luxos na nossa vida, não é verdade? Sim, e o grande ponto, na verdade, é a mudança de mente, né? A mudança do seu nível de consciência. Quando a gente muda o nosso nível de consciência, a forma de pensar, a gente realmente muda de nível. Sim. Então, a gente precisa fazer um trabalho sempre nos policiarmos, né? E um trabalho nosso conosco mesmo. Porque muitas coisas a gente assume como verdade absoluta. Sim. Só que, da onde veio essa verdade absoluta? Ah, foi alguma coisa que eu vi na TV, foi, minha mãe falou não sei o quê, um amigo meu que eu considero muito me falou sobre aquilo. Então, aonde você recebeu a informação que aquilo se tornou uma verdade absoluta? E fora isso, o sistema cultural de crença, o que é imputado na nossa mente, que vem da sociedade, que é o senso comum, o status quo, a maneira como as coisas são conduzidas. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Por exemplo, na nossa casa nós não temos o hábito de assistir TV aberta, de ligar a TV e ver aquelas notícias, é só desgraça, decepção, notícia ruim. E agora a gente tá chegando na época do final do ano. Agora a nossa vida é só assistir Bita. É mundo Bita. Já sei cantar todas as músicas, muito legal. Inclusive, gente, olha, dica para vocês que são adultos, se vocês quiserem fazer uma coisa diferente, coloquem no mundo Bita, porque é música infantil que tem letra, tem coração, tem profundidade, tem essência, não é? Sim. Um off-topic aqui para vocês. Bom, mas falando agora sobre televisão e o que a gente tem visto,
Eu não sei por qual motivo que... Acho que a gente foi em algum estabelecimento que estava passando alguma matéria e estava falando sobre as vendas no final do ano. E o comércio no final do ano, porque as compras de Natal, as compras de Ano Novo, a Black Friday. E aí eu olhei para a cara do Rodrigo e falei assim, todo ano eles vão falar, nossa, nesse ano as vendas foram X% mais baixa que o ano anterior e não atendeu a expectativa do comércio. Aí sempre tem um empresário reclamando, não muda o discurso. Me fez lembrar, né? A gente tem um amigo que é repórter, né? É. E aí a gente um dia tava conversando com ele, ele falou assim, o pessoal acha que repórter não tem rotina. Sempre tá num lugar diferente, sempre tá num lugar diferente, sempre tem um assunto diferente para poder falar. E na verdade o assunto é o mesmo todos os anos. Ele falou, todo ano tem a época da seca, todo ano tem a época da chuva, aí quando tá seca é economia de água, quando tá a época de chuva vai alagar a casa, vai alagar, é enchente, transbordar o rio fulano, o rio ciclano, toda vez é a mesma história, todo ano tem a mesma história. E aí as pessoas ficam altamente preocupadas com algo que acontece todos os anos. Sim, e aí é imputado culturalmente, socialmente, um padrão de crença que as coisas são conduzidas daquele jeito. Inclusive, ele saiu desse ramo de atividade porque ele já estava saturado sobre essas coisas, né? Sobre esse mundo de ser toda vez a mesma coisa, porque é algo cíclico, né? É algo cíclico e eles querem imputar na nossa mente técnica de PNL, né? Programação neurolinguística, para deixar o povo literalmente acomodado e, tipo assim, a minha vida é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, tudo vai ser assim, vou morrer assim. Então, qual é o objetivo aqui nosso hoje também? É trazer para você uma nova perspectiva que talvez pense que uma vida diferente, uma vida com novas experiências, uma vida de luxo não é para você. E eu gosto muito de falar isso. Em mim houve essa transformação também. Para quem nos conhece e nos acompanha sabe um pouco da nossa história. Eu e o Rodrigo, atualmente nós moramos em Sorocaba, a gente tem uma qualidade de vida no interior que é maravilhoso, a gente tem um escritório em Alphaville, então com o nosso trabalho e, em primeiro lugar, conectados com Deus, a gente conseguiu evoluir como casal. E eu e o Rodrigo, nós viemos de uma realidade, a gente morava em Itaquera. Para quem não conhece Itaquera, é um bairro da Zona Leste de São Paulo. É quase um dos últimos bairros da Zona Leste, né? E é muito engraçado porque, por exemplo, eu e o Rodrigo, os nossos pais sempre trabalharam bastante para poder proporcionar um melhor para nós dentro das condições que eles tinham, embora a gente tenha crescido na periferia, a gente estudava em escola particular, né? A gente se conheceu no colégio, inclusive. E os nossos pais sempre trabalharam para trazer o melhor. E assim, o mapa de mundo dos amigos que viviam com a gente ali na escola, eu não estou dizendo que é errado, tá? Mas eu estou dizendo o senso de crença da região. O sonho da galera ali era fazer o seguinte: eu preciso ter um bom emprego e comprar um apartamento no Tatuapé, não era? Eles falavam isso, quero morar no Tatuapé, quero morar no Anália Franco, que são ótimos bairros da Zona Leste, mas o parâmetro de luxo e sucesso era medido dessa forma, e muitos conseguiram, né? Sim. Que bom por eles, só que para nós, esse mapa de mundo já não faz mais esse sentido, a gente quer evoluir, a gente quer empregar pessoas, a gente quer, de alguma maneira, poder deixar um legado e impactar positivamente. Né, tava até falando para o Rodrigo, essa semana a gente está com muita demanda dos nossos clientes da nossa agência, de eventos, a gente consegue comprar brinde, produto e abençoar o comércio local também, movimentar a economia, falar, cara, como que isso é gratificante, a gente poder contribuir, e não tem certo nem errado, então aquela galera ali da nossa geração que conseguiu evoluir, foi para o Tatuapé, foi para o Anália Franco, ótimo. Só que cada um está num nível, não é nem melhor nem pior, ele só é diferente, certo? Depende daquilo que você quer e do que Deus te chamou para fazer, que isso faz muito sentido, não é verdade? Às vezes as pessoas ficam frustradas e falam, ai, mas fulano tá lá. Mas espera aí, o que Deus chamou você para fazer? Qual que é o lugar que Deus quer que você esteja naquele momento? Você tem que desejar, não é o que é do outro, é o que Deus tem para você, como experiência, como luxo, como o melhor desta terra. Até por isso também, quem me acompanha no Instagram, eu tenho um movimento com as mulheres que eu falo que é o encontro das herdeiras, para a gente poder trazer essa mentalidade de merecedora, de abundância, de realmente se autorresponsabilizar. E eu só acho que deveria haver um encontro dos herdeiros também, para você trazer essa consciência para os homens, para a gente ter esse despertar. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, com toda essa parte de autoconhecimento e de expansão, eu vejo que nós fomos chamados para influenciar positivamente outras pessoas, né? Sim, a gente pode ver, né, que
as pessoas que estão ali no nosso convívio, né, acabam se inspirando bastante na gente. E muitas coisas do que a gente fala, do que a gente faz, as pessoas falam, poxa, legal, vou fazer também, vou fazer dessa forma. E o que me dá mais felicidade, né, é que eu olhava assim, lá atrás, quando eu não tinha essa minha expansão da mente, da consciência, falava, poxa, tá me copiando? Mas, caramba, se tá me copiando é porque viu algo bom. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo essas pessoas fazendo o que a gente fala e o que a gente faz, tendo sucesso, né? Recentemente a gente estava conversando com um pessoal que é do nosso convívio, e eles estavam compartilhando da questão do sucesso, né? Poxa, a gente fez isso, algo que a gente falou há anos atrás para eles, e hoje eles vivem aquilo que a gente estava falando sobre o planejamento futuro. E hoje eles vivem. E, poxa, isso me dá uma gratidão imensa de ver que, porque a gente foi lá e conversou e bateu esse papo, fez um despertar e a pessoa realmente mudou de nível, né? E que é também o intuito do level, né? O level é realmente para você falar assim, eu estou inconformado no nível que eu estou hoje, eu quero mudar de nível. Então, um empresário que quer realmente mudar de nível, vem pro level. Sim. E até falando isso sobre mudar de nível e nível de permissão para você poder desfrutar, usufruir daquilo que Deus tem, o que eu quero trazer aqui para você, que é empresário, que não se acha merecedor ou que não se permite, porque a gente tem visto empresários que têm condições, mas não se permitem, estão sempre levando a mesma vida, não é verdade? Estão ali, não sai para passear, não sai para ir num restaurante diferente, e tem condições, mas, tipo, você vê que a pessoa está numa mentalidade de escassez. Sim. Entendeu? A gente já se deparou, às vezes, tipo assim, tem coisa quebrada em casa, que não tem necessidade daquilo, aquilo traz uma energia parada para tua casa, deixar as coisas organizadas, enfim. Então, a gente quer falar com você, empresário, que não tem essa permissão, que não... Quantas vezes você se permitiu ir em um restaurante diferente? Ou, de repente, tá preso ali no cardápio e quer escolher o prato mais barato, né? Aquela premissa tradicional. Vamos pedir pizza do quê? Meia calabresa, meia mussarela, porque é mais barato. Não é verdade? E fica preso nessas crenças, nesse paradigma, e não se acha merecedor. E como eu expliquei para vocês, eu vim de um contexto de periferia, o Rodrigo também, embora o Rodrigo ele já nasceu com uma mentalidade diferenciada, você sempre teve muita permissão para poder ser próspero, né? Uma coisa sua isso, né? É, uma coisa minha. Né? Até um testemunho curtinho aqui. Minha mãe, por exemplo, ela tinha condições de me dar um tênis comum, ali o trivial para poder ir para a escola. Poxa, eu não queria, porque ainda mais porque eu estava em escola particular, queria um tênis que os meus amigos estavam usando. Eu vendi muita latinha. Vendi muita latinha, bateria de carro, para poder incrementar o dinheiro que minha mãe tinha para poder comprar aquilo que eu queria. Já era empreendedor, né? Fazia sua mãe juntar as latinhas da casa para pegar e poder vender para complementar. Exato. Olha, adorei. Ainda bem que esse espírito empreendedor te acompanhou, né? Hoje você está em um nível diferente, mas aprendeu ali a ser empreendedor e a criar oportunidades, né? Sim. Muito interessante. E falando um pouco sobre esse nível de permissão, eu era o tipo da pessoa que eu não me permitia. Tipo, já compartilhei isso algumas vezes, por exemplo. Eu não me achava merecedora e comprava roupas que não eram de qualidade, que estragavam rápido, porque era mais em conta. Sendo que, de repente, você investir numa peça que é melhor, ela vai ter uma durabilidade maior também, não é verdade? Vai ter uma outra qualidade. Um tempo atrás eu estava falando sobre isso com amigos, né? E aí um amigo pegou e falou assim, não, eu não tenho... Eu prefiro comprar as roupinhas mais baratas mesmo, porque eu uso 2, 3 meses, aí 4, 5 meses, sei lá, e jogo fora, e eu compro uma nova, e eu tô sempre reutilizando. Legal, maravilha, beleza para ele, mas será que é realmente... será que essa é realmente a verdade dele? Ou o que tá por trás disso? Por que ao invés de comprar uma camisa de R$200, ele não compra uma camisa de 1.000? Será que é realmente porque ele quer estragar logo a de 200 para poder comprar uma nova? Uhum. Ou será que ele não tem a coragem de comprar uma de 1.000 porque acha que é muita coisa para ele e não tem o merecimento? Sim. Até os itens que vai para tua casa, por exemplo, você vai ali fazer compra e tem... eu vi
um meme já sobre isso. Tipo, mas isso revela muito de quem fez aquele meme e de quem comentou, né? Tipo aquelas coisas, sabe? Ah, o pobre não tem um dia de sossego na vida. Aí eu vi uma tirinha, um meme falando assim, eu quero um dia não ter que olhar as gramas, os centavos para escolher mussarela no mercado, né? Às vezes tem uma de R$ 10,77, aí você acha uma de R$ 9,50, e você vai pegar de R$ 9,50, entendeu? Porque tá mais em conta. Isso é uma crença de não merecimento. Então, se permitir, porque tem muita gente que tem condições, mas ela não tem o merecimento. Então, falando sobre luxo, a primeira coisa que você precisa desbloquear é esse merecimento, que você pode. E olha como é legal, né? A questão da mentalidade. Ah, não, poxa, mas é R$ 1 um quilo de diferença, 2, 3, R$ 10 um quilo. Tá bom, você vai comprar 1 quilo. Sim. Geralmente a pessoa vai comprar ali 100 gramas, que vai dar 10 centavos de diferença, que seja R$ 1 de diferença. Você fala, poxa, realmente, se a gente está falando com uma pessoa que mora em uma comunidade, né, e é um pedinte, é uma grande diferença, mas poxa, a gente vê muitas pessoas fazendo isso que R$ 1, R$ 2 não vai fazer diferença nenhuma no final do dia dela. Sim. Bom, a gente... Até mesmo em supermercado, né? Falar, não, mas eu vou no supermercado X e não vou no Y, porque no X a mussarela tá mais barata. Né? Sim. Dá R$ 5 de diferença. Só que aí a pessoa vai de carro. Quanto que tá o combustível? Ela não coloca, né? Todo esse cálculo, né? Eu falo assim, não, eu vou no outro porque eu quero dar uma circulada de carro, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Às vezes eu vou no Hortifruti e aí tem lá manga descascada, abacaxi descascado, e o valor é alto. Eu, como empresária, eu olho o valor daquilo sério, gente, eu não acho caro, porque eu penso assim, quanto que vale a minha hora para eu descascar esse abacaxi? Não gosto de fazer isso, quero levar assim. Depende daquilo que você valoriza. E agora, só pra gente voltar pro foco, a gente começou falando de luxo e entrou na questão da mentalidade. Parece os cafezinhos que a gente toma em casa, né? Ai, gente, é um perigo eu estar junto com ele, porque quando a gente fica em casa, às vezes eu preciso produzir, fazer algumas coisas, eu pego um café e eu sento pra falar. E ele começa a filosofar. Eu do lado de cá, quando eu vi, passou 3 horas, eu falo, meu Deus, preciso trabalhar. Quem empreende em casal também acontece isso por aí, porque aqui é normal, tá, gente? Bom, a gente estava falando sobre mentalidade, sobre luxo, entramos na questão filosófica da mentalidade e tudo mais, mas vamos voltar para a questão do luxo, empresário, e falar sobre essência e posicionamento da marca, certo? Uma coisa que nós temos visto muito no mercado de luxo são marcas que se posicionam com autenticidade, que defendem aquilo que elas acreditam. E eu fui esses dias, eu estava querendo uma peça, tava atrás de uma blusa ou um blazer roxo. E a gente foi andar em um lugar, aí tipo, eu encontrei um blazer de R$ 30 mil, mas eu não tava disposta a investir aquele valor naquele blazer. Mas estava muito bonito e eu gostei. E é uma marca super cara. Você pode falar o nome daquela loja que a gente foi, que era tudo muito over? Tipo, Philip alguma coisa? Philip Plain. Philip Plain. Eu não conheci o Rodrigo, disse que já conhecia essa marca, a gente encontrou nessa loja, e assim, gente, eu tenho um lado dentro do meu estilo que é uma coisa criativa, que eu gosto, tem momentos que eu gosto de coisas over, sabe, coloridas, com rebite, né, então, tipo, detalhe, assim, metal, eu gosto de roupas assim, e lá eu encontrei, tinha umas peças legais, que ele traz muito esse conceito para as peças, tipo, de autenticidade, de uma coisa over, carregada, são caras, tem muita gente que usa. E aí o mercado de luxo, ele tá muito pautado na história da marca, na essência da marca e naquilo que ela acredita. E nós, como empresários, a gente tem aprendido muito sobre isso e se posicionado para trazer muito sobre isso, dos diferenciais que o nosso trabalho tem, da essência que o nosso trabalho tem, e a gente precisa ser corajoso para isso, né? Porque nem sempre é simples você colocar ali na sua empresa aquilo que você acredita e a transformação que você quer gerar para o mundo. Inclusive, até falando sobre a parte de branding, de marketing, de posicionamento, tem uma coisa que eu amo quando uma empresa constrói, que é o manifesto da marca, que ela vem dizer para o mundo o porquê que ela veio e qual que é o compromisso com ela, com a sociedade, que ela vai ter de gerar transformação. E a gente tem visto muito isso dentro do Level, que é o nosso clube de empresários, e dentro da Autoral.
Fala um pouco desse momento que a gente está vivendo aí como casal, como empreendedores, de colocar para fora essa mensagem, de reverberar essa identidade, que tem tudo a ver com o mercado de luxo e com posicionamento. Na verdade, é muito do que a gente tava, que eu tava falando agora anteriormente, né? Você ser autêntico, né? A nossa digital é única, então você é único. Como você vai entregar, somente você vai entregar daquela forma. Existe um bolo, existe uma receita de um bolo. Vamos falar aqui do refrigerante, aquele preto com rótulo vermelho, né? Super famoso. Existe uma receita para fazer. Então toda pessoa que for fazer tem aquela receita. Mas quando você vai fazer a sua entrega é única. Por exemplo, a receita daquele produto é o mesmo. Mas se você for comprar no mercadinho do bairro, você vai comprar aquilo de uma forma. Se você for comprar num hipermercado, você vai comprar de outra forma. Se você for comprar em um empório, você vai comprar de outra forma. Então a entrega, cada uma tem a sua essência. Você pode ir no mercadinho do bairro onde você vai ser atendido, vai ser chamado pelo seu nome, você vai pagar mais caro por essa bebida e tá ok, porque você foi atendido de uma outra forma. Poxa, não, lá o Zezinho, ele me chama pelo nome. Se eu esquecer o cartão, eu posso pegar a minha garrafa e ir embora para minha casa, depois eu passo lá e eu vou pagar. Já no outro mercado, não. No outro mercado, você vai ser tratado como todos os outros, você é mais um número, você vai pagar mais barato, mas, poxa. Você é só mais um, É né? só mais um. Uhum. No empório vai ser uma outra questão. Na hora que eu pegar a garrafa, eu for passar para pagar, eles não vão colocar não vão me entregar a sua garrafa colocando numa sacolinha de plástico. Eles vão colocar em uma sacola de papelão, vão entregar de tal forma. Então, cada um tem a sua essência. Por mais que o produto seja o mesmo, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua entrega. Aí o grande ponto é, como que você entrega o seu produto? Como que você entrega o seu serviço? Sim. E a maneira para você entregar isso da melhor maneira, da melhor forma, é você olhar para dentro e poder entender quais são as suas qualidades, os seus diferenciais, fazer um exercício, ver o que você pode trazer de diferença do mercado. Claro, fazer uma pesquisa de mercado e ver o que você pode colocar de diferente. Nós, quanto autoral, a gente estava até recentemente falando com uma pessoa que, por exemplo, a Autoral hoje é uma agência e hoje, sim, é uma agência focada para o mercado de luxo e não é algo acessível. É algo que a gente precisa fazer uma avaliação para ver se o cliente faz sentido, se faz sinergia com os nossos valores, se a gente acredita no produto ou no serviço. Tem todo um critério para poder ter nosso cliente. E já chegou gente que mandou print do extrato bancário para nós e disse: eu posso pagar e eu quero contratar, e mandou o valor da conta bancária. E qual foi o nosso posicionamento? Não é o valor que você tem ou se você pode pagar, mas sim a gente conseguir atender a sua expectativa, né? Porque nós fazemos um estudo realmente do que aquele cliente precisa, se realmente ele precisa do nosso trabalho e qual é o foco. Se ele está no momento pronto para o nosso trabalho, né? Exatamente, porque não adianta a gente fazer uma prestação de serviço onde o foco daquela pessoa não vai ser atendido. Sim. Por quê? O que vai acontecer? Aquela pessoa, aquela empresa, ela vai falar mal de nós, vai falar mal da nossa empresa, e porque não vai ter o objetivo atingido. Nesse caso específico, né, a pessoa precisava passar por uma outra questão, que eu até falei, você precisa pensar no setor X. Depois que você arrumar o setor X, você vem falar com a gente. Não é esse o momento. Agora não é o momento, porque senão você vai me pagar, eu vou pôr o seu dinheiro no meu bolso. A gente vai fazer o trabalho com muito esforço. A gente vai fazer o trabalho, daqui a X período de tempo você vai voltar, vai falar assim que não teve o resultado que esperava, porque você tem uma deficiência em um outro departamento. Então não adianta eu também só pegar o seu dinheiro, botar no meu bolso, e você não ter o resultado que você espera. Não vai fazer sentido. Então a gente tem aprendido essa habilidade de entender qual é o cliente para nós. Marcas de luxo, elas sabem muito bem quem é o público delas, não é verdade? Sim. Então, por exemplo, até na questão de relógio, por exemplo, fala aí uma marca de um luxo acessível, tipo Movado. Pode ser um tag. Tá, um tag, um Movado, enfim. E fala um relógio de luxo inacessível. Jacob Co. Então, o Jacob Co, ele sabe qual que é o público-alvo dele. Assim como um tag, ele vai saber qual é o público dele. São personas diferentes, são pessoas diferentes, certo? Certo.
E da nossa agência, a mesma forma, a gente já sabe quem é o nosso público, em qual momento ele precisa estar até de nível de consciência para poder absorver o nosso posicionamento da marca. Porque, por exemplo, quando a gente vai elaborar uma estratégia, a gente tem uma agenda, a gente precisa do compromisso do cliente, que ele também faça parte dele. A nossa equipe vai ficar ali cobrando as ações, então a gente tem um calendário de estratégia. A gente vai falar, por exemplo, de coisas de posicionamento conceitual, no mercado de luxo, a gente vai explorar muito, por exemplo, palavras como obras de arte, coisas que são autorais. Então, a gente tem todo um linguajar para trabalhar dentro do mercado de luxo. E o cliente precisa estar pronto para isso. E até mesmo o comercial dele precisa estar preparado para aquilo. A equipe interna, a equipe de atendimento, se ela não falar aquela linguagem daquilo que a gente está comunicando para o mercado, vai ter uma dissonância. Então, a gente precisa pontuar e trazer essa essência para o cliente, deixar ele ciente desse ponto, não é verdade? Sim, né? A comunicação é tudo, né? Como que você comunica é como o seu cliente vai chegar até você. Exatamente. A gente estava conversando recentemente com uma amiga, né? E ela estava falando que eles fizeram uma ação onde colocaram uma promoção, né? Sim. Fizeram uma promoção. O que aconteceu? Eles atendem um público mais seleto. Eles fizeram uma promoção porque a agência que atende eles achou que promoção ia funcionar. Não, vamos fazer a promoção, vai bombar de gente procurando vocês. O que aconteceu? Bombou de gente procurando. Só que bombou de gente procurando com um ticket que era menos da metade do que eles trabalham hoje em dia. Então eles tiveram muito atendimento de uma forma desnecessária. Não era o público, né? Porque eles atenderam pessoas que não comprariam deles. Sim. Era aí o público do relógio Tag indo pro Jacob Co. Quase isso, né? Exatamente. Não era o público certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ai, Natana, mas você é contra a promoção? Depende. Se a gente está trabalhando a reputação de uma marca, eu conheço bem o público, sei que aquilo não comunica com promoção, sim, eu sou contra a promoção. Agora, se para o teu negócio faz sentido, você tem campanhas isoladas, o teu público ele gosta quando tem esse tipo de iniciativa, faça. Só que o principal é você conhecer o perfil do teu público, entendeu? Porque de repente, se você lançar uma promoção, você pode queimar com a tua marca. No mercado de luxo, promoção não existe, não é verdade? A gente vê isso. Até, por exemplo, coleções que foram descontinuadas, elas vão parar onde? No outlet, aí é uma outra história, não é verdade? Sim. Mas as marcas têm todo um cuidado com essa reputação, né? Existem marcas de luxo que vão para outlet, outras marcas de luxo preferem não trabalhar com a questão de outlet. Sim. E preferem incinerar a sua mercadoria do que dar desconto. Sim. Aí é um posicionamento, né? É um posicionamento. Você fala, nossa, mas que loucura tal. Não, mas ela colocou. E assim, como a gente tem estado muito inserido dentro do mercado de luxo, é posicionamento. Se a empresa falar, a marca falar, não, eu vou seguir essa linha e eu acredito nisso e vai ter lista de espera, eu prefiro ter algo artesanal, feito à mão, numerado e vai ser muito caro. E, inclusive, pesquisas indicam que tem muita gente que tem possibilidade de dinheiro para comprar luxos inacessíveis, não é verdade? Exatamente. Aí você fica ali naquele oceano vermelho procurando cliente e tal, sendo que se você trabalhasse melhor o posicionamento da tua marca, você poderia ir para um nível diferente, né? Sim. E tudo é um contrabalanceamento, né? Uhum. Pro muito valoroso existir, o pouco valoroso tem que existir. E vice-versa. Sim. Só que isso é um assunto para uma outra conversa. Aí a gente vai entrar num assunto muito mais filosófico, porque aí são os extremos que existem no universo, né? Para a escuridão existir, a luz tem que existir. Se existe o seco é porque tem o molhado. E aí a gente vai para os polos, né? O masculino e o feminino, o rico e o pobre, o luxo e o que não é luxo. Então, tudo isso é uma questão muito filosófica que um dia depois a gente pode... O verdadeiro e o falso. O verdadeiro e o falso. A gente pode entrar isso numa questão, numa linguagem da metafísica, né? Da física quântica, para a gente poder falar sobre isso. Vai ser muito legal, muito profundo. E aí, fale para mim um pouco, por exemplo, uma empresa que ela quer ser mais autêntica, ela tem uma mensagem, mas ela não está conseguindo colocar isso de maneira clara para fora. O que ela precisa fazer? Ela sabe que ela é diferenciada, que ela
pode atender um mercado mais seleto, mas ela não está conseguindo colocar isso para fora. O que ela precisa fazer? Falar com a gente. Adorei. É o mínimo que vocês precisam fazer, é falar com a gente. O que eu colocaria, se fosse em uma palavra, é ser corajosa. Quem sabe que tem uma mensagem diferenciada e tem uma entrega, um serviço, um produto diferenciado, a primeira coisa que ela precisa ser é corajosa, sabe por quê? Porque o mercado vai ditar para onde você tem que ir e você só vai se diferenciar quando você acreditar na sua estratégia, não é? E não dar ouvidos para voz externa. O que é não dar ouvidos para voz externa? Porque vai ter muita gente falando para você, não faz isso, você é louco, não vai dar certo. Então vai ter muitas vozes. Ruídos, né? Externas. E assim, você sempre vai ser criticado. Se você não fizer, você vai ser criticado por que você não fez? Você não teve coragem, nossa, daria super certo. E se você fizer, nossa, você é louco, não acredito que você fez isso. Então, fazendo ou não fazendo, você vai ser criticado. E sabe por quê? Porque as pessoas não têm coragem de fazer. E porque elas não têm coragem de fazer, elas vão fazer o possível para que todas as outras também não tenham coragem. Isso não é a nível consciente, é a nível inconsciente, mas também é uma outra conversa. Sim. E o que eu gosto de fazer quando eu vou formatar uma estratégia, seja para um cliente nosso, seja para nós. Eu, como estrategista de posicionamento de marca, eu gosto sempre de me conectar com o autor de toda a criatividade, o autor da criação, que é Deus. Porque, imagina, presente, passado e futuro, tudo está aqui. E tudo ele já viu, ele tem uma visão, não existe tempo e espaço para ele, né? Uhum. É muito louco, ele consegue olhar tudo de cima. Você tá aqui, tá caminhando para cá, só que teu futuro tá lá. E enfim, é uma conversa muito profunda. E eu gosto sempre de me conectar com ele quando eu vou preparar uma estratégia. Porque ali eu consigo ter ideias, me conectar no momento, nossa, e se eu fizer assim? E é muito louco. Dá trabalho para fazer uma estratégia anual para uma empresa? Muita. Só que quando eu entro naquele momento e naquele lugar que eu me conecto com o criador, as coisas fluem, ficam muito mais claras e eu consigo montar um planejamento anual. É muito legal isso. E o Rodrigo, ele contribui muito com ideias, ele tem momento que a gente flui igual. Essa conversa aqui tá super fluida, quando você entra em flow, né? Quando você vai no fluxo e você consegue canalizar aquilo que Deus tem, é muito maravilhoso. Então, se você é um empresário que tem conexão com Deus, tem uma espiritualidade, tem conexão com o Criador, venha se conectar comigo e com o Rodrigo. Em 2025, o Level, ele vai muito para essa linha, porque é a nossa essência, né? A gente tem falado sobre isso. A gente acredita, é o que a gente confia sobre essa conexão com o Criador. Então, a gente tem um convite para você estar coligado com a gente, para acompanhar os nossos conteúdos, para, de repente, quem sabe, fazer parte da nossa mesa do Level, para poder se conectar, que a gente quer cada vez mais transbordar aquilo que a gente acredita, não é? Sim. Bom, então fica ligado. Em breve vai ter o 4º episódio. A gente vai começar a fazer nesse formato, realmente, de trazer esse bate-papo e queremos a interação de vocês. Então, deixe os comentários, vai colocando suas dúvidas, sugestão de assunto para a gente ir conversando. E só para finalizar, nossa, não sei nem quanto tempo que a gente falou desse podcast. Só para finalizar, a gente quer deixar uma mensagem aqui e a gente está disposto a cada vez mais colocar para fora a mensagem que está dentro de nós para outras pessoas. E aí eu tenho uma pergunta para você. Qual é a mensagem que está dentro de você, que você sabe que você tem um propósito e precisa colocar uma mensagem para fora, mas você ainda não está reverberando isso para o mundo? Durante muito tempo, a gente teve essa mensagem calada dentro de nós e a gente tomou a decisão de colocar isso para fora. Então, a gente quer se conectar com você, quer te ajudar a colocar essa mensagem para fora. E assim, até o Rodrigo estava arrumando os equipamentos aqui, o microfone, a câmera, o tripé e tal. Ele falou assim, Natana, eu não quero roteiro engessado. Eu quero que esse podcast, a partir de agora, ele seja um momento onde a gente, igual a gente está em casa, quando a gente conversa, as coisas fluem, eu quero naturalidade, ou seja, autenticidade, essência. Então, não espere da gente que você vai encontrar uma versão diferente quando você vier conversar pessoalmente com a gente, não é? É isso aí, porque a gente realmente quer esse bate-papo com vocês. Sim. E a gente vê tanta gente fake, mal posicionada na internet, que vende uma coisa e entrega a outra, não é? E a pessoa, ela
traz, assim, literalmente, ela traz um monte de regra daquilo que você tem que fazer, e ela fala, ah, eu passo 1, passo 2, 7 passos para não sei o que, lá, e ela mesma não aplica nada daquilo. Então, o que a gente quer compartilhar com vocês é o que a gente tem vivido, o que a gente testou, errou, quebrou a cara, o que a gente testou e funcionou, entendeu? É muito profundo, sabe? A gente como empresário, a gente tem os nossos desafios como empresário, como casal, como família, e nós somos pessoas reais. Então, esses episódios que a gente quer trazer do Pod Level é justamente sobre essa questão de você ser real. Sim. Hã? E não é porque não deu certo para uma pessoa que não vai dar certo para você. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu chamado com Deus. Sim. Então não é porque deu errado para uma pessoa que vai dar errado para você, ou não é que deu certo para você que vai dar certo para todo mundo. Exatamente. Então fica o nosso agradecimento a você que assistiu até aqui, que se conectou. Se não se inscreveu, já se inscreva nesse canal, compartilha com os teus amigos empresários. Vamos propagar essa mensagem da autenticidade, da essência, do luxo, do merecimento. E sim, nós estamos nessa terra para viver o que tem de melhor que Deus preparou. Certo, Rodrigo? Certo. Gratidão. Gente, um beijo para vocês. Fiquem ligados aí nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.